Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver ligar e desligar um triac ou SCR é cheio de segredinhos. E nesse tutorial eu vou falar um deles, a comutação do triac com cargas indutivas. Esse tipo de aplicação é causa de muita dor de cabeça nos técnicos. Veja o porquê. Vamos lá? Como eu já mostrei antes, o triac é uma forma simples de ligar cargas AC. Um triac substitui dois SCRs ligados em antiparalelo. Mas tem um detalhe importante nessas aplicações e que muitos técnicos desconhecem. Nesse tipo de circuito é mais fácil desligar o SCR do que o triac. E é muito fácil entender o porquê. Quando o sinal de trigger é desligado, veja o sinal marcado por TR na figura. Cada SCR tem todo o ciclo negativo seguinte para desligar. Veja o gráfico da corrente anodo-catodo na figura. Enquanto amarelo, a corrente está ligada. Ao desligar o trigger, a corrente vai desligar na próxima passagem por zero. Cada SCR só enxerga meio ciclo. Claro que o outro SCR vai estar recebendo o pulso de trigger para o próximo meio ciclo. Com o triac, não. O triac enxerga os dois ciclos seguidos. Então, quando o pulso do trigger é aplicado, ele é aplicado aos dois conjuntos de SCRs internos do triac. Lembra? Eu falei disso no último tutorial. O triac tem que desligar um conjunto de SCR e ligar o outro. Tudo isso num tempo bem curtinho. O tempo da passagem por zero. O triac tem que ser muito rápido nessa tarefa. Você já tinha observado isso? Essa é uma das razões dos triacs atuais serem usados somente em 60 Hz. Nessa frequência, eles têm tempo de desligarem, simples assim. Mas esse não é o maior problema, já que a maioria das aplicações dos triacs são em 60 Hz mesmo. Os dimmers para chuveiro, por exemplo, todos são para 60 Hz. Mas agora tem um segundo problema. A capacidade do triac desligar é função direta da sua temperatura. Lembre-se que o triac é cheio de junções PN, e junções PN variam com a temperatura. Todo mundo está careca de saber. Então, se o seu triac não está desligando quando o sinal de gate é retirado, verifique a temperatura de trabalho desse triac. E esse problema é um ciclo vicioso. Se o triac não desliga na hora certa porque está quente, ele esquenta mais ainda. E aí, você já sabe o que vai acontecer? Cheiro de ampere queimado. Mas ainda tem um problema mais sério. É quando o triac está acionando cargas indutivas. Aí os cuidados têm que ser redobrados. Tudo por conta do DVDT. Isso mesmo! Esse DVDT é a taxa de variação das tensões no circuito do triac. Veja o problema muito bem descrito no manual da GE. Olha a imagem da explicação aí. Está muito clara, mas eu vou animar um pouco para deixar mais clara ainda. Vamos supor que você está medindo com um osciloscópio a corrente anodo-catodo, que é a mesma corrente na carga. Vou chamar de IAK. Se o triac está desligado, a corrente na carga é zero. O triac é uma chave aberta. Claro, não é mesmo? O triac funciona como uma chave. E chave aberta, a corrente é zero. Vamos supor que você também esteja medindo a tensão anodo-catodo em paralelo com o triac. Note, é no triac que você está medindo, e não na carga. Com o triac desligado, toda a tensão AC aparece sobre o triac. Olha ela ali. É como uma tomada desligada ou uma chave desligada. Claro, o triac funciona como uma chave. Então, toda a tensão AC está ali, sobre o triac. Agora vou ligar o triac. Olha lá o pulso do trigger para o nível alto. É como se a chave triac tivesse sido fechada. E a corrente vai para o máximo, só limitada pela indutância da carga. Mas aqui tem um detalhe que faz a carga indutiva ser muito diferente de uma carga resistiva. Em um circuito indutivo, a corrente está atrasada em relação à tensão. Isso todo mundo está careca de saber. Veja na figura a corrente deslocada.
A corrente vem depois da tensão. A corrente está defasada da tensão, mas a tensão no triac é zero. Sim, não esqueça que estamos medindo a tensão em paralelo com o triac. Tensão é zero. Vou deixar marcadinha onde estava a tensão para não perder a visão da defasagem. No circuito AC, quando a corrente passa por zero no triac, a tensão já inverteu a polaridade. Veja na figura. Nessa figura, o triac foi desligado no semiciclo positivo. Mas, devido ao atraso da corrente passar por zero, olha lá, o triac desligou mesmo lá no ciclo negativo. Mas, na real, o gráfico precisa ser reajustado. Tudo se passa como se dentro do triac tivessem dois SCRs juntos, um para o semiciclo positivo e outro para o semiciclo negativo. A cada ciclo, o SCR do semiciclo positivo deverá ser desligado e o SCR do semiciclo negativo deverá ser ligado. E isso vai acontecer quando a corrente passar por zero em cada um desses SCRs internos ao triac. Veja na figura o SCR no semiciclo positivo. Ele vai desligar quando a corrente do semiciclo positivo passar por zero, o ponto marcado com a seta na figura. E agora tudo fica bem claro. Observe com atenção. Esse será o ponto que o SCR do semiciclo negativo vai ligar. Olhe no gráfico da tensão onde está esse ponto. Ele está adiantado. Então, quando o SCR do semiciclo positivo desliga, ele desliga a corrente sobre a carga e aparece um pico de tensão sobre o triac. Isso porque o SCR do semiciclo negativo está tentando ligar. E esse pico de tensão fica ali até o triac voltar a ligar. Isso é, o SCR do semiciclo negativo ligar. Note que o novo ciclo se inicia com a corrente levemente deslocada. O mesmo vai acontecer no semiciclo positivo. Essa variação rápida da tensão é o tal DVDT. Esse DVDT aparece nas junções PN-PN do triac. Cada junção se comporta como um pequeno capacitor, capacitores parasitas, uma verdadeira infestação de parasitas. E como você sabe, se houver uma variação de tensão rápida no capacitor, esse conduz. Quanto mais rápida a variação, maior a corrente. E pronto! A corrente alta pode colocar em curto as junções, e o triac vai para o brejo. Vamos ter cheiro de ampere queimado. Você pode ver essa variação rápida como um sinal de altíssima frequência. E como a impedância do capacitor diminui com o aumento da frequência, o efeito é o mesmo. As correntes nos capacitores formados pelas junções podem chegar a um valor que acaba com o triac. Esse tipo de falha nos semicondutores, sim, porque pode acontecer nos MOSFETs, transistores, IGBT e tudo mais. É chamado de disparo por DVDT, mas no triac é muito grave. Mas e agora? Quem poderá nos ajudar? Sim, ele! O snubber. Para que o triac desligue de forma confiável, é preciso limitar essa taxa de variação da tensão. Limitar o DVDT. Como fazer isso? Uma forma bem simples é colocar um snubber em paralelo com o triac. Um snubber é um circuito composto por um capacitor em série com uma resistência, formando uma espécie de filtro que desvia as altas frequências. Essa é uma forma simples de pensar nesse circuito. Quais os valores desses componentes? Bem, tem muitos tutoriais na internet. Eu mesmo tenho um sobre esse assunto. Mas vou dar agora a dica do manual da GE, o mago dos triacs e SCR. Um valor prático é uma resistência de 100 ohm e um capacitor de 0,1 microfarads. Isso para a rede de 127 volts. Para a rede de 220 volts, usar uma resistência de 220 ohm. A potência da resistência é 5 watts. A tensão do capacitor, 400 volts. Se você não sabe qual valor usar, use essa dica. É uma espécie de padrão de snubber e serve para qualquer circuito. Só essa dica já vale um like. Esse da figura é um snubber prontinho para vender na internet. A resistência de 220 ohm. Mas tem outra dica certeira.
então talvez mereça 2 likes, mas não dá. Então, um like e uma inscrição já tá bom. Além do uso da rede RC, é importante usar um TRIAC com uma capacidade de comutação mínima de DVDT para usar em cargas indutivas. Você deve escolher TRIACs que tenham uma capacidade de comutação DVDT de pelo menos 2 volts por microsegundos. O quê? Você não sabia que tinha esse dado no datasheet e que ele é importante? Veja no datasheet do TIC 116, pegue o menor valor. O TIC 216 tem um DVDT aceitável, mas está no limite. Veja agora o TIC 246, que é um TRIAC para mais corrente, mas cobra um preço por isso. O DVDT é bem ruim, então tem que ter cuidado ao usar esse TRIAC em cargas indutivas. Escolha outro TRIAC melhor ou cuidado onde compra. Você viu nesse tutorial mais um segredinho do TRIAC. Os cuidados ao desligar um TRIAC, principalmente com cargas indutivas. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!